Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica inicia hoje o tempo da Quaresma, um itinerário de preparação para a Páscoa a viver de acordo com a mensagem que o Papa Francisco propõe para estes 40 dias. A luta contra a miséria material, moral e espiritual define o itinerário quaresmal proposto pelo Papa Francisco. Fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. A passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios inspira a primeira mensagem escrita pelo Papa Francisco para a Quaresma. O Papa destaca a pobreza, afirmando que esta não se esgota na escassez material, mas assume também a dimensão da pobreza moral e espiritual. São 3 rostos de pobreza que Francisco declara prioritários para a ação da Igreja Católica, para curar as chagas que deturpam o rosto da humanidade. Francisco lembra que, quando o poder, o luxo e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por se antepor à exigência de uma distribuição equitativa das riquezas. Como consequência, o Papa recorda todas aquelas pessoas que veem constrangidas a tal miséria por condições sociais injustas, por falta de trabalho que as priva da dignidade de poderem trazer o pão para casa, por falta de igualdade nos direitos à educação e à saúde. Perante isto, Francisco sublinha que é necessário que as consciências se convertam à justiça, à igualdade, à sobriedade e à partilha. Não menos preocupante é a miséria moral, que o Papa, nesta sua mensagem, apresenta como uma escravatura do vício e do pecado. Quantas famílias vivem na angústia porque algum dos seus membros, frequentemente jovem, se deixou subjugar pelo álcool, pela droga, pelo jogo, pela pornografia, diz Francisco. Manifestando a sua proximidade em relação às pessoas que perderam o sentido da vida e perderam a esperança, Francisco interpela os cristãos, a quem chama a ver as misérias dos irmãos e a tocá-las, a ocupar-se delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. Francisco salienta ainda a pobreza espiritual, que define como afastamento de Deus e recusa do seu amor, convidando a Igreja a enfrentá-la corajosamente com novas vias de evangelização e promoção humana. Para o Papa, o Evangelho é o verdadeiro antídoto contra a miséria espiritual. Finalmente, Francisco lembra aos católicos que uma vida pobre, em sentido evangélico, não consiste numa opção pela pobreza em si mesma, mas num modo de amar o outro à imagem de Jesus. Diz ainda que a verdadeira pobreza dói e que não seria válido um despojamento sem esta dimensão penitencial. Francisco conclui com uma afirmação: desconfio da esmola que não custa nem dói. O cristão não se pode habituar às situações de miséria e desgraça que marcam o mundo. Lutar contra elas é ser fiel ao seu batismo. O apelo partiu do Papa no início da Quaresma. A audiência geral desta quarta-feira marcava o início de um tempo forte que reclama mudança interior. Assim disse o Papa Francisco no dia em que a Igreja começava a sua caminhada de preparação para a Páscoa. E a Quaresma ci prepara a questo momento tanto importante. E per questo la Quaresma è un tempo forte, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. E così usciamo dalle abitudini stanche e dalla pigra assuefazione al male che ci insidia. Segundo o Papa, neste tempo quaresmal, a Igreja dirige-nos 2 convites importantes: tomar uma maior consciência da obra redentora de Cristo e viver com mais empenho o próprio batismo. Vivere fino in fondo il battesimo, ecco il secondo invito, ci invita anche a non abituarci alle situazioni di degrado e di miseria che incontriamo camminando per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. C'è il rischio di accettare passivamente certi comportamenti e di non stupirci di fronte alle tristi realtà che ci circondano.
O Papa refere a violência como se fosse uma notícia diária normal. Irmãos e irmãs que dormem na rua, que não têm um teto para se abrigar. Refugiados em busca de liberdade e dignidade que não são acolhidos como deveria. Diz o Papa que nos habituamos a viver numa sociedade que pretende deixar Deus de lado, na qual os pais já não ensinam aos filhos a rezar nem a fazer o sinal da cruz. Questa assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il cuore. La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vissuta come tempo di conversione, di rinnovamento personale e comunitario mediante l'avvicinamento a Dio e l'adesione fiduciosa al Vangelo. In questo modo ci permette anche di guardare con occhi nuovi ai fratelli e alle loro necessità. O tempo quaresmal prolonga-se por 40 dias e conduz à celebração da Páscoa, que assinala a morte e ressurreição de Cristo. É uma proposta para que os mais novos compreendam e vivam o tempo da Quaresma. A campanha do Secretariado Diocesano da Catequese de Santarém dirige-se às crianças, jovens e às famílias. Encontrar Cristo, amar o irmão é o lema da campanha para a Quaresma do Secretariado Diocesano da Catequese de Santarém. Inspira-se na carta pastoral que o Bispo de Santarém escreveu para este ano, onde Dom Manuel Pelino desafia a cuidar do próximo, quer na sua vertente material, quer na dimensão espiritual, porque viver sem fé é viver sem esperança e alegria. Para o diretor do Secretariado de Catequese de Santarém, o repto da solidariedade vai ser uma das imagens de marca desta campanha quaresmal, envolvendo em particular os mais novos. A oração, o encontro com Jesus Cristo, tem que nos mandar à ação. E, portanto, a dimensão orante e celebrativa tem que nos projetar para uma ação que cuida do outro, mas que cuida no outro no seu concreto. Então, durante a campanha, eles vão ser convidados a ter momentos em que cuidam do outro e cuidam de muitas formas. Cuidam visitando os que estão sozinhos, cuidam visitando os doentes, cuidam dando uma atenção especial aos colegas da escola ou do prédio e criam também, conseguindo alguns bens que depois vão ser oferecidos a instituições da própria paróquia. Mas com um pequeno pormenor que nós gostaríamos de realçar, é que a nossa intenção é que estes bens que eles vão recolher durante a campanha sejam depois levados à Eucaristia da Ceia do Senhor e que possam fazer parte do grande ofertório da missa de Quinta-feira Santa, retomando aqui esta ideia que o ofertório também tem como objetivo recolher bens para os mais pobres e desta forma envolvê-los na celebração, levando-os à celebração. Mobilizar as famílias para o aprofundamento da fé, com propostas semanais de reflexão, e os mais novos para a educação cristã são outros objetivos desta campanha, que desafia a participação nas celebrações deste tempo litúrgico. Nós gostaríamos que em cada família se tomasse consciência de que é à família que compete educar para a fé. A catequese é apenas o meio que a Igreja, enquanto mãe, põe à disposição das famílias para ajudar. Mas a grande responsável pela educação da fé dos filhos é a família. São os pais e, atualmente, os avós, que têm um papel muito importante. Atualmente, o Serviço de Catequese da Diocese de Santarém conta com a colaboração de 1.500 catequistas e abrange mais de 8.000 crianças e jovens. Paulo Campino pede aos catequistas que desafiem os mais novos à participação nas celebrações quaresmais, nomeadamente durante o Tríduo Pascal, quando se recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esta é a melhor forma para compreenderem o que se celebra neste tempo e de compreenderem a sede de Deus que está presente nas novas gerações. Eu não estou nada convicto
que os jovens de hoje não sejam pessoas preocupados com os valores, não sejam pessoas preocupadas com o bem do outro e muito menos que não sejam pessoas preocupadas com o fenómeno religioso. Se nós temos sido capazes, enquanto Igreja, enquanto até catequese, de potenciar estes interesses para a vivência da nossa fé e a partir de Jesus Cristo, isso acho que não. Mas isso não significa que os jovens e as crianças não tenham em si uma sede e não busquem Deus. E não tenho essa certeza. Antes, pelo contrário, a realidade mostra-me que quer a criança, quer o adolescente, ele tem em si a procura do transcendente. As propostas que compõem a campanha da Diocese de Santarém para a caminhada da Quaresma e a preparação da Páscoa estão disponíveis na página do Secretariado da Catequese de Santarém na internet, em catequese-santarém.blogspot.pt. Em agência.eclésia.pt encontra outras informações sobre a atualidade eclesial. Agora analisamos a mensagem do Papa para o tempo da Quaresma. É para isso convidado do programa Eclésia o Padre José Manuel Pereira de Almeida, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social. Padre José Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Quarta-feira de cinzas, início do tempo da Quaresma, que dia é este? Que sinais, enfim, que são característicos deste dia? Bem, é de facto a ruptura em relação ao comum do tempo, ao tempo comum, a ruptura para uma preparação da festa central do ano litúrgico, que é a Páscoa. Tudo gira à volta da ressurreição de Jesus e dessa celebração, que não é só memória de um passado, é atual, exatamente porque rompe a história e é o hoje da nossa possibilidade de configuração com Jesus. Uma festa tem sempre uma preparação e na liturgia essas preparações têm sempre um lugar mais desenvolvido desde que o ano litúrgico se decorre deste modo. Há uma preparação para o Natal que se chama Advento, na expectativa, na espera, na esperança, e esta Quaresma, 40 dias, referência também aos 40 dias referidos nos Evangelhos de preparação para o anúncio do Evangelho que Jesus faz ele próprio, ecos dos 40 anos do deserto até à chegada à Terra Prometida, desde da terra da opressão até à terra da liberdade. E de algum modo esses 40 dias, bem, ao começar hoje é um dia particularmente solene a esse propósito, ou seja, os sinais que Paulo me dizia, os sinais que são comuns a toda a Quaresma, hoje têm particular relevância. E quais são eles? Esses sinais? A oração, o jejum e a esmola. Hoje, Que pedagogia está subjacente a essa proposta desses sinais? No fundo é assumir, não na exterioridade, mas a partir dos sinais que são de facto exteriores, uma interioridade de conversão e de mudança de vida. E, portanto, a sobriedade no dia-a-dia e o dar atenção ao que é mais importante, que é a nossa pessoal relação com Deus, em Jesus Cristo, a que chamamos oração, isso, de algum modo, toma como sublinhados, como chamadas de atenção, importância hoje. Digo hoje, especialmente, por causa do jejum. A Igreja foi reduzindo muito os tempos de jejum e agora temos 2 dias, que é hoje, quarta-feira de cinzas, e depois sexta-feira santa. Jejum não é só, é de facto um alimento, tomar um alimento pobre, um alimento frugal, mas depois não é amealhar o que a gente conseguiu poupar, as poupanças daquilo que não gastámos com o alimento deste dia. Se me é permitido, há mesmo uma proposta que eu aqui aconselharia, que é canalizar para as paróquias, para o grupo de ação social da paróquia, aquilo que a renúncia, particularmente de hoje, à parte da renúncia quaresmal, a renúncia de hoje, quarta-feira de cinzas e de sexta-feira santa, para ser dado para aqueles que
de facto necessitam, de facto têm menos de nós, ou seja, são os pobres. Hoje também há esse sinal das cinzas, que está presente em todas as celebrações, não é? E, ao mesmo tempo, é um sinal exterior que apela à tal interioridade, que a gente não confunda à maneira farisaica os ritos exteriores e isso basta. As cinzas só por elas não dizem nada. A frase que se diz na imposição das cinzas é arrependei-vos e acreditai no Evangelho, que no fundo é o apelo inicial, de acordo com os textos originários da nossa tradição no Novo Testamento, o apelo inicial que Jesus faz no anúncio do reino. O reino está próximo, o reino aproximou-se em Jesus, portanto esse reino novo de fraternidade, de justiça, de verdade, então há que mudar de vida, há que fazer essa conversão para que essa fé, esse acreditar, nos possa fazer participar dessa vida nova. Para este tempo da Quaresma, o Papa Francisco propõe-nos uma mensagem. Que itinerário é aqui proposto nesta mensagem, Padre José Manuel? Fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É o título da mensagem, retirado da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e diz o Papa logo quase ao início, tais palavras dizem-nos, antes de mais nada, qual é o estilo de Deus. Deus não se revela através dos meios do poder e da riqueza do mundo, mas com os da fragilidade e da pobreza. Sendo rico, fez-se pobre por vós. Depois, mais à frente, interroga, então, e o que é isto desta pobreza? Em que consiste então esta pobreza com a qual Jesus nos liberta e torna ricos? É precisamente o seu modo de nos amar, o seu aproximar-se de nós, como fez o bom samaritano com o homem abandonado, meio morto, à berma da estrada, parábola de Lucas 10. Ora, esta maneira de Deus se revelar aproximando-se é também a possibilidade que nos é dada como discípulos de Jesus de fazer o mesmo tipo de movimento. Portanto, aprender com Jesus, viver como Ele sobre a terra, aproximando-nos daqueles que estão à margem do caminho, que estão necessitados, que precisam de nós. E portanto, o Papa aponta, enfim, as dependências, a miséria moral, enfim, um conjunto de pobrezas que é necessário atender. Ele depois distingue. Diz que uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria e fala de 3 misérias. Diz que a miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. A miséria material, miséria moral, miséria espiritual. O Papa diz que a grande riqueza de Jesus que se torna pobre é a confiança no Pai, absoluta. Ele é o Filho e vive nessa filial confiança. Como as crianças, o Papa tem um estilo de escrita muito acessível, como já o encontramos na Alegria do Evangelho, e eu creio que é muito bom de se seguir e é muito acessível a todos sem grandes necessidade de grandes hermenêuticas, de grandes interpretações. Diz, bem, é como uma criança. A sua relação com o Pai é a prerrogativa deste Messias pobre. Quando Jesus convida a tomar sobre nós o seu jugo suave, convida-nos a enriquecer-nos com esta sua rica pobreza e pobre riqueza, a partilhar com Ele o seu espírito filial e fraterno, a tornar-nos filhos no Filho, irmãos no irmão primogênito. No fundo, é assentar-nos também ao colo do Pai, como crianças, citação do Salmo, mais ou menos, do Salmo 130. Enfim, uma proposta também a sugerir mudanças de atitudes diante daquilo que pode ser um consumo de todos os dias. Deixa-me relacionar com a campanha que a Caritas leva por diante ao longo, enfim, destes meses e até 2025, creio. Exatamente. Não é? Uma só família humana, alimento para todos. É um tempo propício para se pensar... É um tempo particularmente oportuno para perceber que, de facto, se levarmos a sério o destino universal dos bens, ou seja, todo o que está por trás da teologia da criação, Deus não fez a terra para depois a gente advertir mal, não é? Que assim, faz a terra para todos e os bens da terra são para todos, sem excluir ninguém.
E por isso esse despojamento a que estamos convidados continuamente pelo Papa, como Igreja, faz-nos questionar, diz o Papa, acerca de nos podermos privar a fim de ajudar e enriquecer os outros com a nossa pobreza. E depois acrescenta, não esqueçamos que a verdadeira pobreza dói. E mais à frente, desconfio da esmola que não custa nem dói. E eu queria também, com o Papa, desconfiar desta esmola, porque quando damos do que nos sobeja, ao contrário da viúva pobre do Evangelho, de facto, damos as sobras. Ora, não é isso que constrói a comunhão a que somos chamados. E o escândalo da fome, e é para aí que a Caritas Internacional, a campanha internacional da Caritas chama a atenção, o escândalo da fome é claramente uma estrutura de pecado existente no mundo em que vivemos, no sistema em que vivemos. O Papa, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, diz no número 59 que o sistema social e económico é injusto na sua raiz. Portanto, é uma afirmação que vai à radicalidade, propondo a quem decide e a quem estuda estas questões da economia e da sociedade, um outro sistema social e económico. Também nos comportamentos de cada um, de todos os dias. De todos os dias, e isso é que é para todos, isso é que é para nós, mesmo que não tenhamos grande poder de decisão, temos a possibilidade que é dada a nossa e aí somos completamente responsáveis. Desafios a ter presente ao longo deste tempo da Quaresma. Padre Zé Manuel, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar a mensagem do Papa para o tempo da Quaresma. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.